Olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para o de hoje? Então vamos lá, um assunto importantíssimo, um assunto que eu considero essencial para o direito administrativo. Se a pessoa chegasse para mim e perguntasse, quero começar a estudar para concurso agora, por onde é que eu começo? O que que eu tenho que aprender de direito administrativo? Eu ia dizer com certeza, mesmo que não estivesse no edital, mas eu ia dizer, estude, comece pela lei do processo administrativo, a lei 9784. Porque essa lei, ela é a base para vários assuntos. Ela trata de delegação, de avocação, de anulação, ela vai tratar de motivação, princípios. Então, diversos assuntos têm como base essa lei. Então, você aprendendo ela, você já tem um norte muito grande dentro do direito administrativo. Então, ela tem uma importância até mesmo quando ela não está prevista no edital, porque alguns assuntos podem cair dentro de outros assuntos do direito administrativo. E quando ela está prevista de forma expressa, aí a importância é triplicada, né, podemos dizer assim. Mas nós vamos estudar aqui de uma forma bem didática, separada aqui por blocos, para que você possa compreender e avançar no seu conteúdo a cada estudo. Seguindo uma sequência, nós estamos falando de um processo. Então, um processo, ele existe um início, um meio e o fim. Então, você precisa entender isso daí. E antes também, como eu falei, de iniciar a própria lei, eu preciso explicar o que é esse processo administrativo. Porque muitas vezes a gente tem um contato com o processo judicial. Ah, vou processar alguém. A gente já pensa o processo judicial. Mas existe o processo também administrativo dentro da administração pública. E aqui a gente já pode até estabelecer algumas diferenças, porque, por exemplo, no Poder Judiciário, o processo ele tem início por provocação. No Poder Judiciário existe um tal chamado princípio da inércia, em que o juiz ele fica caladinho na dele, esperando que alguém vá lá processar. Então, por exemplo, se eu xingar você, o juiz fica na dele. Você vai ter que ir lá me processar porque eu lhe xinguei, mas o juiz não vai fazer nada. É diferente da administração pública. Por quê? Porque a administração pública ela pode iniciar o processo de ofício, como também ela pode iniciar por provocação. Então, a administração pública ela visualizou, o chefe visualizou alguma coisa errada, ele mesmo pode iniciar aquele processo. Beleza? Então, a primeira diferença aí entre o processo judicial e o processo administrativo. Outra diferença. No processo judicial, o advogado é a regra. São raríssimas exceções em que você pode ingressar com ação judicial sem o advogado estar presente. Já no processo administrativo, ele é facultativo. Você só contrata o advogado se você quiser, beleza? Então, esse processo ele acontece no âmbito da administração pública. Ele vai acontecer por diversos fatores. Vamos supor, vou apurar a conduta de um servidor público, para saber se ele vai receber uma advertência, uma suspensão, uma demissão. Eu vou fazer um processo administrativo, vou averiguar a questão de férias, de licença, um processo. Não, só você ter uma licença, vai ter todo um processo para ser analisado. Enfim, eu tenho diversas situações que são regulamentadas através de um processo administrativo, dentro da administração pública. Muitas vezes, você perdendo esse processo, então, vamos supor, você ingressou lá com o processo administrativo, você perdeu, você tem possibilidades de recorrer ainda administrativamente, como recurso, como a revisão, mas também você pode ir no Poder Judiciário. Aí onde entra uma confusão que sempre existe no direito administrativo, é para saber se o direito administrativo tem a função de julgar ou não. Aí algumas pessoas dizem que sim, que o poder judiciário, que o poder executivo, aliás, pode julgar. Outras pessoas dizem que não, que o poder judiciário não pode julgar. Quem diz que o poder executivo tem a função ativa de julgar, diz que ele julga o processo administrativo.
Mas a outra corrente diz assim: tudo bem, ele julga o processo administrativo, mas ele não tem força de coisa julgada, porque a pessoa vai lá no processo judicial e consegue, em uma decisão, anular todo o processo administrativo. Um exemplo: ocorreu todo um processo administrativo para demissão do servidor público. Ele foi demitido através do processo administrativo. Ele pode ingressar com processo judicial. Se o juiz absolver aquela pessoa por negativo de autoria ou inexistência do fato, pum, vai interferir no processo administrativo. A pessoa vai ser reintegrada. Então, é como se o processo judicial passasse por cima de tudo que foi feito no processo administrativo e dissesse: essa pessoa tem que voltar. Então, por conta disso, aqui muita gente diz: não, o executivo não julga, já que o judiciário pode passar por cima ainda da decisão deles. Mas, enfim, isso é uma discussão muito grande, uma divergência muito grande que existe no direito administrativo. Mas, feito só essa noção inicial para você compreender do que se trata, né, esse processo administrativo, vamos agora começar, né? Artigo 1º, essa lei vai estabelecer normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal. Cuidado com isso. Por que eu tenho que tomar cuidado com isso daqui? Porque existem leis que são chamadas leis nacionais, que têm aplicação em todo o território nacional, como é a lei de improbidade administrativa. Ela é aplicada para a União, para os estados, para o DF e para os municípios. Já as leis que são chamadas de federais, elas são aplicadas apenas no âmbito da União. Então, o artigo 1º deixa bem claro que essa lei ela é aplicada para a administração pública federal. Ela não vai ter aplicação para a administração pública estadual, distrital ou dos municípios. Cada município, cada ente desse tem que ter a sua lei do processo administrativo. Mas calma aí que eu vou já comentar um tópico com vocês. Então, administração direta, indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e melhor cumprimento dos fins da administração. Eu também vou aplicar essa lei para os órgãos do poder legislativo e judiciário da União, ó, deixou bem claro aqui, quando no desempenho da função administrativa. Porque a função administrativa, ela pode ser exercida de forma típica pelo poder executivo e de forma atípica pelo poder legislativo e poder judiciário. E aí, nessas três situações, eu vou aplicar a lei do processo administrativo. E nós estamos falando de quê? De função administrativa. Tranquilo. Olha um detalhezinho lá no artigo 69. Sempre quando eu estou explicando legislação, eu gosto de fazer isso. Eu não sigo muito bem aquela sequência da lei, porque ali eu não tem nada de didático naquilo. Eu pergunto, a lei foi feita por professores? Não, a lei foi feita por deputados. Então eles colocam a sequência que eles querem lá. Às vezes uma emenda, o deputado apresentou uma emenda. Não, coloca bem aqui. Então, não é tão didático você estudar a legislação, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, só lendo a legislação. Fica um pouco cansativo, dá até sono às vezes. Então, eu costumo seguir uma linha de raciocínio. Velho, aqui é um processo, então eu quero que você entre no mundo do processo aí, entendendo tudo, já se imaginando você caminhando de um lado para o outro, com uma pastinha debaixo do braço, resolvendo esse processo. É isso que eu quero. Então, por isso que eu pulei lá para o artigo 69 para explicar isso daqui, que os processos administrativos específicos, eles continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei. O que acontece? Eu tenho na Lei 8.112, que também é uma lei federal, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Essa lei que nós estamos estudando é a Lei 9784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. O que acontece? Essa lei 9784, ela traz normas gerais, normas básicas, mas existem vários processos que são específicos, como um deles é o PAD. Eu tenho outro que é o PAR, Processo Administrativo de Responsabilidade, e diversos outros. Então, o que acontece? A norma específica é aquela que vai ser aplicada. Então, se eu estou respondendo um PAD,
eu vou buscar a minha defesa, os prazos, o que eu preciso fazer lá na Lei 8.112, porque lá é que trata da lei do PAD. Mas vamos supor que eu procurei alguma coisa lá e não encontrei. A lei foi omissa. Aí, nesse caso, eu procuro a lei do processo administrativo federal. Então, ela é aplicada subsidiariamente àqueles processos que já têm procedimento específico. Mas vamos supor, eu estou entrando com um processo administrativo aqui e não tem nenhuma lei específica. É um processo administrativo genérico. Então, eu vou aplicar a Lei 9784. Mas se já existir uma lei específica para aquele processo administrativo, eu vou seguir a lei específica, que pode ter até divergências. Às vezes, a lei específica fala que o prazo de defesa é um. Aqui nós vamos estudar o prazo de defesa é outro. Muda um pouquinho, tem algumas mudanças entre a específica e a geral. Acontece. Mas o que a gente tem que analisar? Inclusive, se no seu concurso cair os dois, né? Cair a 8.112 e a Lei do Processo Administrativo Federal. Às vezes tem divergência. O prazo de intimação, o prazo de defesa, pode ter algumas variações quanto a isso. Mas você tem que analisar na hora da questão e, por exemplo, na prática, o que eu vou fazer? Aplicar a lei específica e aplicar a lei geral só de forma subsidiária. Como eu falei para vocês, essa lei tem aplicação no âmbito federal. Na hora da prova, na questão objetiva, dizendo que tem aplicação no âmbito estadual, municipal, está errado. Só que se a questão quiser aprofundar um pouquinho mais, ela pode cobrar essa jurisprudência. E diz o quê? Que a Lei 9784, ela pode ser aplicada de forma subsidiária também em todas as esferas da federação, se ausente lei própria regulando o processo administrativo local. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Em Teresina, existe a lei do processo administrativo, que é a 3338, o número da lei. Então, lá não se fala em lei 9784, lá tem a lei própria do processo administrativo relacionado a Teresina. Mas vamos supor que Parnaíba não tem nenhuma lei que trata sobre o processo administrativo no município de Parnaíba. Aí, nesse caso, eu vou aplicar de forma subsidiária a Lei 9784. Mas você só vai marcar isso aqui se a banca lhe perguntar. Se a banca não lhe perguntar, porque isso aqui é uma jurisprudência, você vai entender que essa lei é federal aplicada apenas no âmbito da União. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançando. Vamos resolver essa questão aqui. É obrigatório que os procedimentos administrativos que ocorrem no âmbito dos órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivos da União, dos estados, DF e municípios, sejam regulados pela Lei Federal 9784. Está errado. Ele falou obrigatório, então tem a obrigação de utilizar nos estados? Não. No DF? Não. Nos municípios? Não. E até mesmo nem na União eu não tenho tanta obrigatoriedade assim de utilizar a Lei 9784. Por quê? Porque o artigo 69 diz que aqueles processos administrativos específicos continuam sendo regidos por lei própria. E só vou aplicar essa lei geral de forma subsidiária. Então, por exemplo, Lei 8.112, o PAD aplica a regra lá da Lei 8.112. Tranquilo? Questão errada. Segunda questão. Aos processos administrativos disciplinares instaurados para apurar infração disciplinar praticada por servidor público civil da União serão aplicadas de forma subsidiária as normas incertas na Lei 9784, lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Perfeito, correto, por quê? Processo administrativo disciplinar, o PAD, instaurado para apurar infração disciplinar praticada por servidor público da União. Então, aqui eu aplico a Lei 8.112. Apenas de forma subsidiária é que eu vou aplicar a Lei 9784. Aqui é um conceito que a lei traz, que é muito cobrado em prova, essa parte conceitual, mas que depois, na parte de organização administrativa, isso aqui é bem mais detalhado. Mas, para fim dessa lei, consideramos órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta, da estrutura da administração indireta. Pronto, só decorar isso aqui. Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. A diferença entre o órgão e a entidade é que a entidade tem personalidade jurídica, é uma pessoa jurídica, o órgão não tem personalidade jurídica, não é uma pessoa jurídica.
E a autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Vamos agora analisar o início do processo. O processo está começando. Esse processo começa como? Como é que eu tenho ali o start, né? Pum, começou o processo administrativo. Então, esse processo ele precisa desse start, aí, desse início. E como eu já tinha explicado para vocês, o processo administrativo ele pode iniciar de ofício ou a pedido de interessado, que é a mesma coisa de provocação, né? Uma denúncia. Alguém denunciou, ou de ofício. Eu cheguei lá e olhei uma irregularidade, de ofício eu vou lá e abro um processo administrativo para apurar aquela irregularidade. Sempre que você visualizar essa palavra de ofício ou ex officio em latim, significa isso, que a administração pública está atuando ela mesma. Ela viu, eu digo ela, alguma autoridade, algum servidor, e ali ele já vai iniciar aquele processo. Um ponto bem interessante. O requerimento inicial, em regra, deve ser por escrito, mas tem algumas situações em que eu posso admitir a solicitação oral, a pessoa não sabe escrever, a pessoa está ali, não, então faça a denúncia aí. Ela vai ser reduzida a termo, né, colocada ali, digitado e pronto. Mas como regra, o requerimento é por escrito, salvo o caso em que é admitida a solicitação oral. E aí vai ter alguns dados, né? O órgão ou autoridade, texto de origem, identificação, domicílio, formulação do pedido, data e assinatura do requerente. Um ponto muito importante. É vedado, é proibido à administração pública a recusa imotivada do recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Como assim? Alguém chegou lá pedindo, vai fazer uma denúncia, quer iniciar um processo administrativo, e a pessoa não trouxe, por exemplo, um documento com foto, e é exigido um documento com foto. Aí está lá um documento lá que ela trouxe, aí você só chega lá e diz assim, não recebo. Está errada essa documentação. Não, não pode, ó. É vedada a recusa imotivada do recebimento de documentos. O que é essa recusa imotivada? É você recusar sem um motivo. Você pode recusar, mas você vai dizer o motivo, ó, esse documento aqui está errado. Por quê? Você não trouxe um documento de identificação com foto. Está precisando do comprovante de residência. Pronto. E você, servidor, ainda tem o dever. Você não está fazendo favor para ninguém. É um dever, que a própria lei diz isso. Devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Então, você vai chegar, está faltando comprovante de residência, procure aí uma conta de energia, de energia, de água, alguma coisa, você pode tirar pelo aplicativo, está faltando isso, ó, está faltando um documento assim que você consegue lá naquele site, lá naquele órgão, vai bem ali, ó, tirar aquele documento. Então, você tem que orientar a pessoa quanto ao suprimento daquela falha, beleza? O artigo 7º e o artigo 8º bem tranquilos. Aqui vai só dizer o seguinte, que eu vou estabelecer modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Como assim? O processo administrativo ele tem um formalismo, mas é um formalismo moderado. Por exemplo, a pessoa vai fazer um requerimento para a administração pública. Não tem tanto rigor nesse requerimento. Existe um formalismo, sim, mas não é tanto. E a administração ela pode elaborar um modelo, como assim, férias. Todo servidor vai pedir férias, todo ano, e vários servidores vai pedir férias. Então, imagina se todo servidor fizesse da forma que ele quisesse. Estou solicitando minhas férias, outro faz de um jeito. Aí, então, tipo assim, não, eu vou logo padronizar, vou fazer um formulário padronizado para esse assunto aqui, para facilitar. Então, os órgãos e entidades deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Outro ponto importante é quando os pedidos de ampularidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo se a lei falar algo em contrário. Isso aqui, ó, nós vamos escutar demais isso daqui. Por quê? Porque essa lei é uma lei geral. E o que acontece? Ela é aplicada para vários processos administrativos, para várias situações. Então, o que ela vai dizer? Isso aqui é. Se você fizer a leitura que eu recomendo que faça depois do nosso curso aqui, a leitura do artigo primeiro até o último,
várias e várias e várias vezes você vai escutar, salvo o preceito legal em contrário, salvo se a lei falar diferente, salvo não sei o quê. É como se ela falasse assim, ó, olha, a regra é essa. Mas se tiver uma lei dizendo o contrário, vai seguir o que aquela lei estiver dizendo. A regra é essa daqui, salvo se tiver uma lei falando o contrário. Então, tipo, ela se resguardando daquela situação. E aí, nós vamos visualizar muito isso daqui. Nesse caso, é quando tem várias pessoas, né, a pluralidade aí de interessados, e estão pedindo a mesma coisa, o conteúdo e o fundamento são idênticos, pode ser formulado um único requerimento. Então, são 10 pessoas que vão pedir o conteúdo e o que eles estão pedindo ali, o fundamento, são idênticos, é a mesma coisa. Então, basta fazer um único requerimento, coloca o nome dos 10 e pronto, não precisa ser 10 requerimentos separados. Beleza? Um ponto bem interessante aqui. Vamos resolver essa questão. O processo administrativo, é exemplo do processo judicial, observa na prática de seus atos o princípio da inércia, de modo que seu desenvolvimento depende de constante provocação pelos interessados. Não, 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 não. É errado, né? Já expliquei isso daqui bem no início. Estamos iniciando o processo. Quando o processo inicia, o que eu tenho que visualizar? Quem tem prioridade. Quem não tem prioridade vai seguir a lista normal. Quem tem prioridade vai ter que seguir o rito prioritário. Então, por conta disso, já tenho que saber quem é que vai ter prioridade ou não na tramitação desse processo. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Pessoa com deficiência. A lei ainda fala portadora, né? Mas essa palavra não está mais correto. Hoje, o correto é pessoa com deficiência. E pessoas com doenças graves. Professor, eu preciso saber o nome dessas doenças e tudo. É importante você ler. Perto da prova também você dá uma lida. Poucas bancas cobram isso. Tipo assim, colocar, o interessado tinha tuberculose ativa, para você saber que tuberculose ativa estava aqui. Então, poucas bancas fazem isso. Mas quando a gente estuda para concurso, a gente não pode querer adivinhar o que vai cair na prova. A gente tem que se preparar para tudo, para o que vier, você está preparado. Então, por isso que eu digo, você está vendo aqui comigo agora, você vai fazer a leitura após a gente concluir esse módulo, e depois, próximo da prova, você faz outra leitura. Mas são algumas doenças bem sérias: tuberculose, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson e assim por diante. Um ponto bem interessante é que ele coloca aqui, ó, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Aqui é onde a banca pode pegar você. O processo iniciou e a pessoa não tinha essa doença, então não tinha prioridade. Mas a pessoa adquiriu a doença. Então, nesse caso, agora ela passa a ter prioridade. Então, são 3 pessoas. Você está lá trabalhando na administração pública, você tem que saber disso. Tem que saber quais são as 3 pessoas que têm prioridade no processo. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e pessoa com doença grave, essas doenças que foram estabelecidas aqui. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova, vai requerer, a autoridade competente vai determinar as providências a serem cumpridas. Deferir a prioridade, os autos receberão identificação própria, que evidencia o regime de tramitação prioritária. Cada processo tem uma capa, né? Agora tem prioridade, muda a capazinha lá, bota que tem prioridade, para ele seguir um rito diferente. Aqui só para a gente esquematizar no mapa mental, facilitar o seu estudo, né? Pessoa com idade igual ou superior a 60, pessoa com deficiência e pessoa com doença grave. Resolver essa questão aqui. Apenas pessoa com idade igual ou superior a 60 anos terá prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância dos processos administrativos em que figure como parte ou interessado. Errado, que ele falou apenas. Não é apenas, são 3 categorias, né? As 3 que foram estudadas aqui. Seguindo, contagem dos prazos. Essa lei, um dos pontos mais temidos pelos concurseiros e que as bancas gostam muito de cobrar, é a questão dos prazos, que tem muitos. São, em média, aí, uns 8 a 10 prazos que essa lei cobra. Mas não se preocupem, vamos estudar todos e no final do curso eu tenho uma tabelinha para facilitar a sua vida. Mas outro ponto importante é você saber como é que eu vou contar também esses prazos. Porque eu tenho 10 dias. Sim, mas esses 10 dias serão contados como? E aí a lei vai explicar isso daí.
Os prazos começam a correr a partir da cientificação oficial. Então, como assim? Eu vou dar o prazo de 10 dias para a pessoa se defender. 10 dias o prazo de defesa. A partir de quando que vai começar esse prazo? A partir do momento que a pessoa sabe que ela tem que se defender. Né? Eu chegar e sou lá o chefe da repartição e digo, ó, tá aqui. A pessoa tem 10 dias para se defender. Pronto. A pessoa nem sabe ainda. Aí quando chega nas mãos dela, já está com 7 dias, por exemplo. Não. Então só vai começar a correr, né? Só vai começar a contar a partir do momento que eu tiver a cientificação oficial. Por exemplo, chega lá para a pessoa e diz, ó, tá aqui. Você está vendo aqui, processo, beleza, dê aqui o ciente, assim você está assinando, está ciente, pronto. Você tem 10 dias para fazer defesa. Pronto. Ela está ciente, ela recebeu o processo, então agora o prazo começa a correr. Eu vou excluir o dia do começo, mas vou incluir o do vencimento. Como assim? Vou colocar prazo pequeno para ficar fácil. Vamos supor que na segunda-feira eu disse para a pessoa, olha, você tem 3 dias para me apresentar a defesa. Quando é que vai ser contado esse prazo aí? Não foi na segunda-feira que eu falei para ele? Pois a segunda está fora, não entra na contagem. O dia 1 vai ser a terça. A terça é o dia 1. A quarta é o dia 2. E a quinta é o dia 3. Então, assim que vai funcionar a contagem. O dia que começou ali, eu excluo. Não vou contar esse dia, mesmo que tenha sido cedinho, na segunda-feira cedinho. Não, mas não conta, está fora. Segunda-feira está fora, o dia do começo não entra na contagem. O dia 1 é apenas o próximo dia. Questão de prorrogação. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou esse foi encerrado antes da hora normal. Esse primeiro ponto, acho que todo mundo entendia isso, né? Normal. Se não vai ter expediente, se é um feriado, se é sábado, se é domingo, então eu vou prorrogar para o primeiro dia útil. Como assim? Vamos supor que eu cheguei para a pessoa numa quinta-feira, numa quarta-feira, e disse: você tem 3 dias para apresentar essa defesa. Então a quarta-feira não conta, a quinta-feira seria o dia 1, a sexta, o dia 2, e o sábado seria o dia 3. Mas o sábado não tem expediente, então não entra. Domingo também não tem expediente, também não entra. Aí a segunda-feira, se não for feriado, se for feriado na segunda, também não vai entrar. Agora, se tiver expediente, aí sim vai ser o dia 3. Mas tem um detalhe, ó. Se o expediente foi encerrado antes da hora normal, o que é isso daqui? Normalmente quarta-feira de cinza, né? Depois do carnaval. Alguns órgãos só funcionam até meio-dia, ou outros funcionam de meio-dia para frente. Então, assim, encerrou antes da hora normal. Então, aquele dia também não conta. Então, era para fechar 4 horas da tarde. O horário de funcionamento dele é de 8 a 4 horas da tarde, vamos supor. Só que, em determinado dia, ele fechou meio-dia. A pessoa chegou 1 hora da tarde lá. Cadê? Não, está fechado. Hoje só funciona até meio-dia. Então, aquele prazo ele tem que ser prorrogado até o próximo dia útil, porque foi encerrado antes da hora normal. Outro ponto importante é na questão de prazos em dias, em meses e anos, porque assim, se eu perguntasse, vou até tirar aqui da tela, se eu chegasse aqui no início da aula, ou então em qualquer situação aleatória, e falasse, pessoal, 30 dias é a mesma coisa de um mês? Muita gente ia dizer sim, é sim, professor, é a mesma coisa, mas não é. Aqui por direito, não é a mesma. Ah, professor, não é porque tem mês que tem 30. Não, mesmo assim. Vamos supor, vou pegar o mês de março, não, de abril. O mês de abril tem 30 dias. Então quer dizer que um mês é a mesma. Não, não é. Não é a mesma coisa, não. Para a contagem dos prazos, né, que eu estou dizendo. Por que, professor, que não é? Porque os prazos que forem expressos em dias conta-se de modo contínuo. Já os prazos fixados em meses ou anos, eles vão ser contados data a data.
Como assim, professor? Não entendi. Se eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, hoje é dia 15 de janeiro, não, colocar fevereiro, que é melhor, que fevereiro não tem os 30 dias, né? Hoje é dia 15 de fevereiro e você tem um mês para resolver esse problema. Ou se eu chegar para a pessoa e falar, hoje é dia 15 de fevereiro e você tem 30 dias para resolver esse problema. O prazo que é expresso em dias, ele tem que ser contado de modo contínuo. Como? Então, dia 15 aí eu conto. Dia 15 está excluído, né? Aí eu vou 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Acabou fevereiro. Aí começa primeiro de março, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Terminou aí no dia 17 de março. Se tiver algum errinho aí, foi na contagem, mas não tem problema nenhum. Então, 15 de fevereiro, 30 dias, vai dar 17 de março. Por quê? Porque fevereiro tem 2 dias a menos, só tem 28. Mas se eu chegar para a pessoa e falar dia 15 de fevereiro, que ela tem um mês para fazer isso, esse prazo vai acabar no dia 15 de março. Mesmo, como eu falei, o mês de fevereiro sendo menor. Tranquilo? Então, prazo que foi estabelecido em meses ou anos, eu conto data a data. 15 de fevereiro, um mês, 15 de março. 2 meses, 15 de abril. 3 meses, 15 de maio. Um ano, 15 de fevereiro do próximo ano. É assim que funciona. Agora, se o prazo for expresso em dias, aí eu tenho que contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar o prazo normal. E se no meio do vencimento não houver o dia equivalente, aí vai ser o último dia do mês. Como assim? No dia 30 de dezembro, eu disse: olha, você tem 2 meses para fazer isso. Como é meses, é data a data. Então seria 30 de fevereiro. Mas não existe 30 de fevereiro. Então vai para o dia 28 de fevereiro ou 29 se o ano for bissexto. Isso acontece muito com o mês que tem 31, né? 31 de maio. Você tem um mês para fazer isso. Seria 31 de junho, mas junho não tem 31, então seria 30 de junho. Beleza? Professor, isso cai em prova? Vou já mostrar uma questão do TRE do Piauí. Então, salvo motivo de força maior, os prazos processuais não se suspendem. O prazo está lá, foi dado, salvo motivo de força maior, ele não vai ser suspenso. Resolver essa questão aqui, já mostra a questão do TRE do Piauí. Caso sejam expressos em dias, os prazos do processo administrativo devem ser contados de modo contínuo. No entanto, se forem fixados em meses ou anos, devem ser contados de data a data. Perfeito, né? Correta aí essa questão. Agora, a questão do TRE do Piauí. Essa questão é fantástica. Diz assim: o TRE do Piauí autorizou o afastamento de um servidor para participar de programa de pós-graduação estrito sensu no país pelo período de 12 meses. Então, o prazo foi estabelecido em meses, a contar de 29 de fevereiro de 2012. Isso uma quarta-feira. Não tendo havido prorrogação de seu período de afastamento, o servidor voltou na data certa e em dia útil. Então, quando ele retornou, era um dia útil. Por que ele deixou bem claro isso? Para não ter questão de prorrogação. Nessa situação hipotética, considerando as regras de prazo constante na Lei 9784, é correto afirmar que o servidor retomou suas atividades em questão fantástica, porque o aluno tinha que entender que fevereiro ele tem ano que tem 29, quando o ano é bissexto, né, como é chamado, tem um dia a mais, mas na maior parte, que é de 4 em 4 anos, mas na maior parte do tempo, fevereiro só tem 28 dias. Então, nesse caso, foi 29 de fevereiro de 2012. Como foi em meses, então, no caso aqui, terminaria em 29 de fevereiro de 2013. E aí? Não existe, não tem.
vai para o dia 28 de fevereiro ou vai para o dia 1º de março? Muita gente poderia pensar que seria 1º de março, né? Inclusive tinha na questão aqui o item B. Mas olha o que aqui foi explicado aqui, né? Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente, tem-se como termo o último dia do mês. Então eu cheguei lá, não tem 29 de fevereiro no outro ano, porque não é um ano bissexto, pois eu vou ter como base o último dia do mês, no caso 29 de fevereiro. Então, nesse caso, gabarito, item D. Então, mostrando que isso aí cai em prova, e até mesmo de forma prática, como foi essa questão do TRE do Piauí. Com isso, a gente finaliza esse primeiro bloco. Falei para vocês separar em vários blocos para ficar fácil a compreensão, para que você possa ir avançando, evoluindo, percebendo o quanto você está aprendendo e até mesmo para facilitar suas revisões. No próximo bloco, iniciamos aqui na parte de princípios, deveres, direitos do processo administrativo. Beleza? Aguardo vocês.